Olá! Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui nesse canal, tava até com saudade já. Fiquei um tempo sem gravar vídeo, fiquei mais. Como é os caras falar? O cara tava na caverna, né? Eu tava mais na minha caverna, estudando um pouco mais, ganhando um pouco mais de conhecimento. Não sei, não tava tão, como posso dizer, animado gravar vídeo, mas eu acho que essa semana aqui vão sair dois. Fiquem de olho aí no canal. Assunto de hoje, observação. Sherlock Holmes, né? Observador demais, aquele cara. Vamos falar sobre observação, que é o assunto que eu estou estudando no momento, que eu achei muito, mas muito interessante, que é tipo uma base para todo o resto que se trata de comunicação, para todo o resto que se trata de pessoas. Cara, para pensar. Quantas vezes você já não viu um cara que estava em um relacionamento com uma menina ou uma mulher e esse cara se frustrou muito? Seja ele seu amigo ou seja ele qualquer pessoa que fosse. Se ele fosse seu amigo, melhor ainda entre aspas, porque você teve maior conhecimento sobre o que aconteceu. Pensa só, esse cara provavelmente chegou pra você e falou o seguinte: cara, ela não é nada do que eu esperava que ela era. Pensa comigo, não é nada do que eu esperava que ela era. Ela mostrou pra mim ser uma pessoa totalmente diferente do que ela tá sendo agora. O que parte desse princípio dele ter feito essa dedução errada? A observação. Para mim, na minha visão, o que mais pode te dar prejuízo a longo prazo é a falta da observação com questão dos relacionamentos. E não estou falando só de relacionamento amoroso. Pode ser qualquer relação afetiva, seja de amizade, seja de colegas de trabalho, seja de qualquer forma de relação que você tem com as pessoas. Mas essa, cara, pode te dar um prejuízo do caramba. Do caramba. Porque no início, esse cara não observou direito essa mulher. Ele não observou direito os comportamentos dela, ele não observou direito o que ela falava pra ele. Ele não observou direito isso. Por isso surge essa outra questão dele falar que ela não era nada do que ele pensava ou ele tava muito enganado com relação a ela. Quantas vezes você já não escutou isso, né? Nossa, tava muito enganado com relação a tal pessoa. Não, cara, você simplesmente não soube observar. Todo mundo, todo mundo dá sinais. Todo mundo dá sinais de como a pessoa é. Todo mundo aqui. Por exemplo, tô te dando um sinal de que eu tenho o conhecimento que eu tô te falando aqui agora. E conforme você conversa, a pessoa te dá sinais da personalidade e de quem ela é. Ou seja, se você lá no futuro se frustra por essa pessoa fazer uma coisa que você não gosta, por essa pessoa te prejudicar no trabalho, por essa pessoa te prejudicar com relação aos seus amigos, as outras pessoas que estão na sua vida, com relação a te prejudicar com, sei lá, pessoas que você tem muito próximas, seus parentes, seus familiares, é por causa da sua não observação no início. Não tem outra. Não é culpa. Não, calma, ó. Vamos entrar numa parada interessante aqui agora. Não é culpa sua isso que aconteceu. A culpa é da outra pessoa que te fez isso. Mas a responsabilidade pelo que aconteceu e pelas pessoas que afetou, ou se afetou você e o seu trabalho, ou se afetou você em alguma coisa, a responsabilidade é sua. A culpa é da outra pessoa, mas a responsabilidade é sua. Não estou sua. Foi uma parada muito interessante. Quando eu entendi isso aqui foi muito top. Porque, por exemplo, tá numa situação ruim da vida. A culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade sempre vai ser sua. Porque só você vai saber o que você tem que fazer, só você vai saber o que você pode fazer para sair daquela situação. Só você. Ninguém vai poder pegar no teu braço, te dar um abraço e ali, não, vamos ali resolver. Não, vamos aqui, vamos ali resolver. Não tem. É só você que vai poder fazer isso por você. Ninguém mais. Ninguém mais. Por isso é que psicólogos, eles fazem tantas perguntas. Eles não te dão uma regra, eles não te passam uma lista de regras assim, com que você tem que seguir. Eles te dão, eles fazem perguntas, eles fazem questionamentos. Porque isso tem que partir de você. A melhora para aquela situação, a resolução daquele problema tem que partir de você. Porque você é o responsável. Você pode não ser o culpado, mas você é o responsável. Agora bora voltar para a observação. Percebe como a observação é muito importante. É muito importante a observação. Ela pode te frustrar, pode te dar prejuízo, pode acabar com a amizade, pode acabar com relacionamentos, pode acabar até com a sua vida, se você não souber observar. Você tá na rua, perigo.
Você vê uma situação de perigo, você observa o que está acontecendo. Pode ver, sei lá, a garrafa voando, ou alguém brigando, ou ouvir barulho de alguma, por exemplo, uma arma de fogo. Você já fica observador. Você entra no estado observador. E isso pode salvar a sua vida, cara. Isso pode salvar a sua vida. Você entrar num estado observador. Você está em um estado observador. Vamos entrar na questão de estar em um estado observador. O que você vai observar? Por que você vai observar? E como você vai observar? Se você não tiver por que você vai observar, você não vai observar. A gente já tem que partir desse ponto. Se você não tiver o porquê do que você vai observar, não tem por que você observar, porque seu cérebro vai entender. Peraí, eu tenho que observar por que essa janela aqui tem determinados desenhos e tem determinados pequenos quadradinhos assim. Por quê? Meu cérebro não vai ficar pensando sobre isso se eu não colocar um motivo. Agora, se, por exemplo, eu trabalho com janela, aí eu tenho que saber esses detalhes e tal, aí já é um porquê de eu observar isso aqui. Então você tem que ter um porquê de observar as pessoas. Quando eu entendi isso, eu tive para mim, o meu porquê é entender melhor as pessoas e com isso conseguir obter resultados melhores com elas, com essas pessoas. Por exemplo, entender melhor uma pessoa faz eu compreender melhor como eu posso ser para essa pessoa e como essa pessoa pode ser para mim, entendeu? Faz o relacionamento ser muito melhor. Então tenha um porquê muito forte na sua cabeça. Entenda o porquê de você estar fazendo aquela observação. Senão aquela observação não vai fazer sentido para sua cabeça e você não vai prestar atenção. Agora, quem você vai observar? Quem você vai observar são as pessoas. As pessoas que estão ao seu redor, ou uma situação que você vai observar, uma situação de perigo, ou uma pessoa que você quer se relacionar. Quem? Você tem que entender quem você vai observar. Quem? Entenda quem e mentalize essa pessoa ou essa situação. E depois, como você vai fazer isso, certo? Como você vai fazer isso é muito importante. Como? Como eu posso observar mais? Quando eu estava estudando esse conteúdo, eu achei muito interessante porque a galera que fez, que eu vi, né, pelo menos, fez assim com analogia ao Sherlock Holmes. Porque o Sherlock Holmes, não sei se você já viu algum trecho, algum livro, alguma parada, eu já li um livro dele. Ele faz o seguinte, ele pega uma pessoa, por exemplo, se tivesse outra pessoa aqui, se fosse uma mulher, tivesse vestida com tal roupa, tivesse tal corte de cabelo, tivesse com tal chapéu, ele observa tudo, 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 tudo e deduz. Ele deduz essa pessoa. Sherlock Holmes é um especialista na arte da dedução. É como se ele visse essa pessoa, ele conseguisse ler e entender essa pessoa só pela forma que ela está vestida ou pela forma que ela se expressa. Entendeu? Ele fala, não, você tá com tal saia, e essa saia já foi costurada 2 vezes, você tá com tal corte, porque esse corte te deixa mais feminino, e você acha que, pelo julgamento das pessoas, as pessoas vão achar isso e aquilo de você, e o seu chapéu é porque você se incomoda e tal, tava doente semana passada, por isso você tá usando chapéu por conta do sol. Eu só tô dando um exemplo, mas é quase isso que ele faz, são detalhes muito minuciosos, que ele vai deduzindo e a pessoa vai se impressionando, sabe? Vai ficando até extasiada com o que ele fala, porque a pessoa se sente muito compreendida, e isso já gera uma leve atração por parte da pessoa que tá sendo deduzida, por parte da pessoa que está sendo observada por ele. Isso é muito interessante. Claro que o Sherlock Holmes é um nível muito, muito, muito acima, né, da observação. Dificilmente aqui alguém vai chegar nesse nível de observação. Mas teria uma observação básica, por exemplo, sei lá, próximo que você estiver num contexto social, observar as pessoas, tente pelo menos entender, olha, essa pessoa agora nesse momento, quando eu falei tal coisa, ela ficou de tal forma, quando eu falei isso aqui, mudou isso aqui, quando eu falei aquilo lá que ela não gostava tanto, a expressão dela mudou, quando eu falei isso aqui, ela sorriu, ou seja, ela gostou mais, entendeu? Tenha essa pequena observação e entenda, pô, em tal situação essa pessoa agiu assim, naquela outra situação essa pessoa agiu dessa forma aqui, que eu ainda não tinha entendido o porquê disso, agora observando mais eu entendi o porquê. Mas tenha esse discernimento das pessoas. É muito, na minha visão, funciona muito em ambientes sociais, muito mais fácil você observar em ambientes sociais. E também em visão periférica, por exemplo, ó, eu tô aqui gravando, mas eu sei que tem um ventilador ali que ele tá girando para lá e para cá, um ar-condicionado que eu liguei porque estava muito quente, uma luz que tá vindo daqui por conta do sol, e o clima tá meio nublado, mas eu tô aqui falando com você. Isso é percepção ao redor, como se fosse a famosa, né, visão periférica. Tem essa mentalidade,
porque é muito importante. As pessoas se sentem muito mais compreendidas e você consegue compreender muito mais. Consegue evitar prejuízos futuros lá na frente só por conta da observação, que é uma base. Entendeu? Se você não observa, você nunca vai conseguir chegar no seu objetivo de uma forma definitiva. Você vai poder até chegar no seu objetivo, mas ele vai ficar muito complexo na sua cabeça. Você não vai conseguir entender direito o porquê de você ter chegado ali e o que você vai fazer com aquilo que você conseguiu. Tamo junto, é só o começo. Deixa seu like, se inscreva no canal. Saudade de gravar vídeo pra cá. Eu tava, hein? Abração.